Olá, sou Guga Freitas, estamos aqui na Dentcase e na aula de hoje a gente vai conversar sobre o caso de Dona Lúcia. Na verdade, a gente vai conhecer a história de Dona Lúcia e o seu sorriso confiante. Quais foram os passos que levaram a gente a transformar o sorriso tímido que ela apresentava quando chegou até um sorriso bacana e confiante que ela apresentou no final do tratamento. E no caso de hoje, a gente vai conversar com vocês sobre a história de Dona Lúcia e o seu sorriso confiante. Essa é Dona Lúcia, esse é o seu sorriso confiante, mas nem tudo era assim desde o início. No início, a gente conheceu Dona Lúcia em um sorriso tímido. Ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa que gosta de sorrir, mas nos procurou para fazer o tratamento com esse aspecto. Tinha um sorriso, mas um sorriso mais tímido. A gente precisa tratar nosso paciente como um todo. A gente não pode, o paciente não vai chegar para a gente falando queixas dentárias e a gente vai simplesmente focar nessas queixas. A gente tem que entender o que isso está implicando na vida, no emocional, na vida social dela. Isso que faz um dentista ser diferente, isso que faz um dentista ser melhor ou mais dedicado do que outros. Então vamos entender quais caminhos levaram a gente a chegar a esse tratamento, como foi possível atingir o êxito da satisfação da paciente, que esse é o principal êxito nos tratamentos estéticos. Então, essa é a Dona Lúcia, a gente vai conhecer as queixas dela e a gente vai chegar até o tratamento. Então vamos ao caso clínico. Vamos entender quais eram as queixas principais, o que é que trouxe a paciente a procurar a gente. Então, inicialmente, ela pontuou algumas queixas que incomodavam muito, aspectos do sorriso dela que incomodavam muito ela. E fazia com que, na hora de sorrir, ela tivesse vergonha, tivesse uma timidez para sorrir. E era uma pessoa muito alegre, então ela não gostava disso. E tem um outro detalhe que a gente vai conhecer no final sobre ela, que também vocês vão entender por que ela se preocupava tanto com a questão da confiança no sorriso. Então vamos lá, vamos aos pontos. Esse primeiro ponto aqui, inicialmente, ela se queixava do diastema. Vocês conseguiram observar na tela, ela se queixava do diastema nos incisivos centrais. Ela foi um paciente que usou aparelho durante alguns anos, há vários anos atrás, e com o passar do tempo voltou o diastema nos centrais que incomodava ela. Além disso, ela também tinha diastemas entre os laterais e os centrais, que foram preenchidos por resina. Se a gente conseguir observar os detalhes da gengiva, a gente consegue ver que há um certo escurecimento na gengiva, sinal de gengivite, né? Sinal de inflamação, que está associada à resina mal adaptada ou já antiga, né? Precisando ser retocada ou, no caso, como foi substituída por lentes porcerâmicas. Então, esse era um outro aspecto no sorriso que incomodava ela. Ela apontou também, do lado direito da paciente, um premolar, que era uma coroa sobre implante, que estava diferente dos outros. Estava com aspecto redondo, como a paciente se referiu, e menor, como ela também se referiu. Esse foi um ponto chave no tratamento, porque ele foi um dificultador. Essa era uma coroa sobre implante, que a gente, com o passar do planejamento, vocês vão ver que foi projetado para ela um aumento de coroa clínica, plastia gengival nas unidades. E essa região, a gente tinha um implante instalado e a gente tinha um limite da plataforma desse implante, que a gente não podia fazer um aumento que fosse expor a plataforma metálica do implante, que era um implante do tipo hexágono externo de plataforma regular. Então, esse foi um dificultador. Além disso, ela também relatou um outro incômodo, que era em relação a esse molar, que vocês podem ver aí, que era um molar que tinha uma restauração de amálgama extensa e que, como ela mostrava durante o sorriso, isso incomodava esteticamente. E esses eram os aspectos que faziam com que, ao sorrir, ela lembrasse que estava sorrindo e retraísse esse sorriso. Tá? Então, esses são os pontos que a gente teve que levar em consideração na hora de planejar. Fora isso, no planejamento da paciente, a gente não vê só os pontos, né? Esses são os pontos que a gente vai situar mais, mas a gente tem que ver o paciente com outros aspectos. Então, a gente continuou com as outras fotos intraorais da paciente, ela passou por uma revisão clínica e fez todos os processos prévios, a adequação do meio bucal, para que a gente começasse o tratamento. E durante o planejamento, a gente levou ao paciente a um processo de planejamento digital, né? Do sorriso. Então, a gente precisa capturar algumas fotos, tem algumas técnicas para isso. As duas fotos básicas, eu aconselho geralmente 5 fotos de um vídeo. Algumas fotos básicas que a gente precisa, as duas principais que a gente vai precisar pelo menos para a gente fazer
um planejamento motivacional para o nosso paciente, para a gente conseguir comunicar bem com ele, são essas duas fotos. A foto de face do paciente sorrindo, com o máximo de sorriso que ele pode expor naquele momento, e uma foto com afastador, onde a gente expõe, além do sorriso, a extensão do sorriso, a gente expõe a gengiva. Com essas duas fotos, a gente já consegue fazer um bom planejamento, vários resultados bons a gente consegue a partir daí. A primeira fase desse planejamento é que a gente precisa alinhar essas fotos para que elas estejam linkadas uma com a outra, para quando a gente desenhar os dentes na foto exposta, a gente consiga transportar essas informações para a foto do sorriso. Nesse momento, a gente faz linhas bipupilares, linha do incisivo, e linha média, onde a gente consegue alinhar essa foto. Como ela estava um pouco girada, a gente consegue alinhar essas fotos e colocar na proporção correta. Um segundo momento, a gente faz o desenho do lábio do paciente. Com esse desenho do lábio, ele vai guiar o formato do sorriso superior. Então, o lábio inferior é quem guia o formato do sorriso inferior. A gente pega esse arco formado nessa imagem da face e transporta ele para a imagem com os dentes expostos. Então, a gente tem a referência de tamanho e formato de curva de sorriso. A gente vai calibrar agora uma régua com o tamanho real da paciente para que a gente consiga utilizar essa régua na hora dos planejamentos, tanto cirúrgico quanto para informações para o laboratório. Essa régua, a gente tem templates no próprio PowerPoint, esse planejamento foi feito no PowerPoint, pode ser no Keynote, quem estiver trabalhando com a plataforma da Apple, e a gente consegue fazer também facilmente esse planejamento. Essa régua a gente vai medir na boca da paciente uma distância real de um ponto a outro. A gente escolheu pontos de papilas, como nesse caso. Essa linha ela é transportada para a régua, a gente sabe na boca do paciente exatamente a distância, que dava 16 milímetros, e a gente vai regular nossa régua para que ela fique no tamanho correto, no tamanho planejado. A partir de agora, a gente tem uma régua calibrada que vai servir para nosso planejamento. Uma outra informação que a gente vai precisar também no momento são a proporção entre os centrais, a parte visível do lateral e a parte visível do canino. Era usado muito a proporção áurea nesse momento. Alguns estudos mostraram que para a linha do sorriso, a parte visível da linha do sorriso, era melhor quando a gente adaptava essa proporção áurea, então a gente tem essa proporção já adaptada, e a gente vai transportar ela agora para a posição dos dentes, onde a gente vai conseguir ter uma diretriz de quais tamanhos cada dente deve ter. Então agora a gente tem tamanho dos dentes, curvatura que eles devem seguir e uma régua calibrada, até o momento que a gente tem. A gente começa a desenhar, fazer o design de alguns dentes virtualmente, através de ou templates ou através de ferramentas no PowerPoint ou no Keynote. A gente desenha dente a dente e a gente consegue desenhar as lentes, as futuras lentes, como seriam essas futuras lentes. Transporta essas informações para a foto do rosto. Às vezes é necessário recortar o lábio para ele ficar sobreposto aos dentes, as lentes desenhadas ao planejamento. E aí agora a gente tem esse planejamento onde a gente vai conseguir comparar a foto com o planejamento, que ainda não está texturizado, ele está só uma sombra, está só sombreado, a gente compara com a foto do sorriso inicial. A paciente já está uma noção boa de como pode ser o tratamento dela. A gente ainda não apresenta o paciente nesse momento, está servindo para nosso planejamento. Agora a gente vai pegar aquelas réguinhas calibradas que a gente falou agora há pouco, lembra disso? Então a gente pega essas réguas, leva em posição e a gente consegue ver, através de medições, quantos milímetros eu preciso crescer em cada unidade, como na foto, a gente precisa crescer 1 milímetro de borda mais 1 milímetro de cervical. Então, em cada dente, a gente consegue fazer esse planejamento. Veja que a gente não fez nada no paciente ainda. A gente conheceu o paciente, capturou as imagens inicialmente e está na fase de planejamento. E um artifício muito bacana que a gente usa nos casos de lentes, justamente um planejamento digital. Isso é uma ferramenta sensacional para que a gente possa trabalhar todo o caso com muita segurança e sem sequer ter feito nenhum preparo, a gente consegue transportar essas informações para a boca. E é o que eu vou mostrar hoje na sequência. Então, a gente tem agora o sorriso desenhado, como a gente imagina que pode ser o resultado final. E a gente tem as medições que estão aí na tela agora nesse momento. Com essas medidas, a gente consegue, por exemplo, informar o nosso colega, o periodontista, que vai fazer a cirurgia periodontal,
quais são os limites que a gente precisa. Inclusive as observações, como no caso do premolar, que é uma coroa sobre implante, na unidade 14, que há uma região de alerta, e aí ele vai precisar ter essa noção bem precisa de quanto ele vai poder subir dessa gengiva. Inclusive, esse foi o planejamento que foi enviado para o nosso colega periodontista, que fez o tratamento dela de uma forma maestral, de uma forma excelente. E o paciente retornou com essa cirurgia feita, que vocês vão ver também, vão acompanhar no passo a passo. Então, tem essas informações, a gente envia para o laboratório, tanto para o laboratório, para fazer o enceramento, copiando essas informações, quanto para o nosso colega, para o periodontista, que vai fazer a plastia gengival do caso. Então, o planejamento digital foi aprovado para o paciente, o planejamento cirúrgico também é aprovado pelo paciente, né? Então, assim, a gente não fez nenhuma intervenção ainda no paciente, já tem isso virtualmente aprovado. Só que para essa aprovação ser mais consistente, a gente transforma essas informações num mock-up, que seria uma coisa palpável para o paciente perceber através de espelho, através de fotografias, como está sendo a ideia do resultado final. Então, isso dá uma segurança muito grande para a gente. A gente tem agora essa outra informação digital, onde a gente vai mostrar para o paciente. Essa a gente comunica com o paciente a relação da estética, se o formato agrada, se o tamanho dos dentes era mais ou menos isso que agrada a ela ou não, se a cor do dente ela quer mais claro ou menos claro. Então, tudo isso vai direcionar nosso tratamento. Por exemplo, se ela quiser um dente muito claro, como tem alguns pacientes pedido hoje em dia, a gente precisaria de um desgaste a mais do dente para ter uma espessura maior de cerâmica, por exemplo, para conseguir um resultado dessa forma. Já no caso de Dona Lúcia, ela pediu uns dentes mais discretos, ela não queria mudar a cor de uma forma consistente, então a gente pôde ser mais conservador ainda. Então, o planejamento estético digital também é necessário que seja aprovado para o paciente. Então, fizemos essas aprovações, fizemos essas análises, como eu falei, enviamos para o laboratório, eles se basearam nesse planejamento virtual e fizeram, de forma analógica, de forma convencional, um enceramento nos modelos montados em articulador que eu tinha da paciente. Então, a gente recebe do laboratório agora o enceramento e a gente vai fazer o mock-up desse paciente, uma barreira de silicone, onde a gente vai conseguir transportar esse enceramento para a boca. E através dessa informação em boca, o paciente vai conseguir se ver, vai conseguir ter uma noção do tratamento final. Antes, sequer, eu não fiz nenhum desgaste ainda. Então, está nessa fase agora nosso tratamento aqui. Então, o planejamento digital está bonito ali no computador, mas o paciente precisa ver em boca, né? Então, para ele ter uma certeza do tratamento, ele vai fazer esse teste. Isso é utilizado o mock-up. O mock-up foi utilizado, nesse caso, 3 vezes. A gente vai acompanhar. Essa foi a primeira vez, onde a gente consegue fazer o primeiro teste na boca do paciente com esses dentes que foram encerados e o paciente vai poder avaliar em boca. Esse mock-up, ele sobrepõe a gengiva. Esse corte da gengiva ele vai ser feito através de um procedimento cirúrgico, mas vai respeitar esse limite. Após a cirurgia periodontal, que foi feito com esse planejamento, após a aprovação do paciente, a gente fez um segundo mock-up. Esse segundo mock-up, ele foi feito 90 dias após a cirurgia. A gente já tinha uma estabilidade da cirurgia periodontal, que foi o tempo recomendado pelo periodontista. Através dessa estabilidade, a gente fez um novo teste, agora para definir a parte estética, a parte visível dos dentes. Nesse momento, na primeira prova do mock-up, foi necessário fazer alguns ajustes. A paciente achou um dente um pouco grande, a gente também não gostou de alguns detalhes do enceramento e a gente fez um novo ajuste. Com esse novo ajuste, foi necessário fazer uma nova moldagem para a gente registrar os dentes depois do ajuste. Então, é como se a gente tivesse um enceramento novo através daquele modelo, né? Eu dupliquei aqueles ajustes que foram feitos em bocas no modelo de gesso e ele agora vai servir de referência para o meu laboratório para que ele consiga fazer todas as cerâmicas nesse formato dos dentes ajustados. Então, a gente deve ir com um tempo bom para esse momento. É um momento bem importante, porque a gente ainda não fez nenhum desgaste no dente, a gente só fez a cirurgia até o momento, então a gente consegue fazer qualquer alteração em planejamento, em forma final, sem sequer ter feito um desgaste de dente ainda, então a gente consegue fazer de uma forma bem previsível. Feitas as provas, feitos os ajustes, a gente faz essa duplicação, como eu já falei, e a gente tem esse resultado. Resultado aprovado pela paciente,
agora a gente vai ter uma possibilidade de utilizar um mockup como guia de preparos. Esse mockup para guia de preparo é muito importante também. Então veja a importância dessa ferramenta para a gente. Com ele em boca, a gente vai fazer os preparos sem precisar desgastar muito de esmalte e não atingir a dentina na maioria das vezes. E algumas vezes, inclusive, o desgaste é feito em nível de mockup e não chega nem a atingir o esmalte. São os casos que a gente fala de no prepare ou dente com pouco preparo, o mais conservador possível. A gente seguiu para a sequência de preparos, com a sequência de brocas ideais. Moldamos o paciente e, além disso, escaneamos. Esse caso foi um caso misto que a gente fez num curso dos nossos de atualização e a gente conseguiu fazer um caso misto entre método analógico e método digital. Então, várias ferramentas digitais nos ajudaram nesse caso, como o planejamento virtual, que vocês já viram, e agora a gente vai falar um pouquinho do sistema CAD/CAM, que foi uma outra ferramenta digital que a gente utilizou. O sistema CAD/CAM consiste na confecção auxiliada pelo computador de coroas, de lente de contato, de coroa sobre implante, enfim, de trabalhos protéticos, no nosso caso. A fase CAD seria a fase de design, né, assistida por computador. E a fase CAM é a fase de confecção assistida por computador. Então vamos entender mais um pouquinho do processo. Para o processo CAD/CAM, a gente precisa de três momentos. O primeiro momento é a captura da imagem. Essa captura da imagem pode ser feita através do escaneamento na própria boca do paciente, como foi o caso de Dona Lúcia. Esse processo de captura também pode ser feito através de um modelo, tá? Então, assim, quando você faz através da captura do próprio paciente, a gente tem uma vantagem de poder otimizar nosso tempo. Quando faz do modelo, você vai ter que moldar previamente e você vai escanear o modelo. Em alguns casos, ainda é importante que seja feito o escaneamento de modelo, porque o modelo dá uma base mais consistente para que o scanner de bancada, que é o scanner do modelo, ele consiga capturar arcos completos, por exemplo, para prótese sobre implante, extensas como protocolo de zircônia, por exemplo. Então, existe essa forma de captura, que é a primeira fase. Na segunda fase, na fase CAD, é a fase de design. Essa fase que vocês estão vendo aqui nas imagens agora no vídeo. Essa fase CAD, o laboratório ou quem estiver desenvolvendo o design, o cadista, como é chamado hoje em dia, ele faz o desenho virtual dessas lentes. É como se fosse um enceramento que era feito na forma analógica, né? Fazendo um comparativo, só que ele faz isso com o mouse. Ele troca o Lecron e a cera pelo mouse e pelo software. Então é feito o desenho. Todo o desenho, margeando o preparo, envolvendo todos os aspectos desse preparo dentário. No caso da prótese sobre implante, planejando que tipo de desenho vai ser feito para que a cerâmica do sistema CAM, que a gente vai falar daqui a pouquinho na sequência, ele consiga estar englobado dentro daquele eixo de inserção daquela prótese sobre implante. Então, esse foi um caso que a gente linkou as lentes sobre dentes, sobre os preparos de dentes, e na unidade que tinha uma coroa sobre implante curta, que o periodontista fez a cirurgia e aumentou no limite perfeito do caso, a gente fez uma nova coroa, né? Não teria lógica a gente cimentar uma lente nessa coroa antiga. A gente substituiu a coroa. Em termos de custo para o paciente, normalmente o custo final é o mesmo de se fazer uma lente. O laboratório geralmente cobra preços similares, então isso é melhor que a gente faça a substituição da peça por uma peça que vai estar harmonizada, vai estar harmônica com com a cor e os detalhes das outras unidades. Tá? Então, finalizado a fase CAD, que é a fase de design assistida por computador, a gente vai para a fase de CAM de manufatura, manufatura assistida por computador. Então, essas informações que estão aqui são enviadas para a máquina de fresa, na pré-fresagem, e essa máquina de fresagem vai fazer a confecção dessas lentes, vai fazer os desgastes em blocos de cerâmica e vai transformar em lentes unitárias, cada uma separada da outra, que a gente vai fazer as provas em boca, que a gente vai falar na sequência. Então, após a fase de confecção no sistema CAD/CAM, essas cerâmicas normalmente vão passar por um outro processo que não mais ele tem a ver diretamente com o CAD/CAM, mas tem a ver com a confecção estética final dessas cerâmicas, que seria um processo de maquiagem ou estratificação, a depender da técnica que for usar. Normalmente,
é feito com maquiagem. Para esse caso foi feito dessa forma. Esse caso foi feito em IMEX, que é o de silicato de lítio. Ele foi feito em IMEX CAD, que é o IMEX feito do CAD/CAM. E após isso foi feito maquiagens, que são ajustes estéticos finais para dar uma estética final mais otimizada para o caso. Então, essa foi a parte do sistema CAD/CAM que auxiliou a gente nessa confecção tão bacana do resultado final para esse caso. Após esse processo, a gente recebe do laboratório as peças para serem testadas. Então, a gente tem as lentes, a gente tem um onlay naquele molar e a gente tem uma coroa sobre implante que não está aqui nessa imagem. A gente faz, antes da cimentação, alguns passos. Então, vamos falar agora um pouquinho do processo para a cimentação dessas unidades, focando nas lentes. Então, antes de mais nada, a gente recebeu o laboratório, a gente avalia as peças em mão, vê se tem alguma falha, algum defeito, alguma inconformidade, né, com o que você tinha planejado. Estando tudo de acordo, a gente vai fazer a primeira prova no paciente, essa é a prova seca. Na prova seca, você não precisa nem mostrar para o paciente. Por quê? Porque a cerâmica ela vai estar com uma cor diferente da cor final. A cor final da cerâmica ela envolve pelo menos 3 aspectos. A cor da cerâmica que chegou do laboratório, a cor do cimento vinir que você vai usar, que é um cimento específico para o caso, para a lente de contato, e a cor do substrato. A cor final do nosso trabalho, do nosso tratamento, ela envolve um conjunto das 3 coisas. Somatória, repetindo, da cor da peça que chega do laboratório, da cor do substrato e a cor do cimento. O cimento faz o link, faz um elo de união entre a cerâmica e o dente. E muitas vezes, na prova seca, a gente acha que está muito branco o dente, está muito claro. E quando a gente coloca o cimento, a gente vê as informações do substrato, da cor do substrato, ela é transportada para a cor final da cerâmica através do gel, através do cimento, que a princípio é um gel, certo? Então vamos entender isso. Primeiro a gente faz a prova seca. Então, como eu repetindo, nesse momento o paciente nem vê os dentes. A gente, tecnicamente, que tem que perceber se os pontos de contato estão adequados ou se está competindo um ponto de contato de um dente com o outro. Se estiver competindo, a gente vai tirar, vai fazer ajustes nesses pontos de contatos para que a peça assente perfeitamente. Então, o ideal é que a gente faça de 2 em 2 dentes, pelo menos, no mínimo, de preferência de 3 em 3 dentes. Esse ajuste, essa prova seca, para poder ter certeza que eles estão assentando todos na posição. Depois da prova seca, a gente vai provar o cimento. A gente chama de try-in, né? É um cimento de prova, ele não polimeriza, ele é da mesma cor do cimento final. E se você comprar um bom kit de cimentação, ele tem várias cores. Então, o cimento de prova é o try-in. Ele não vai polimerizar, ele vai servir de prova do cimento final, que foi o que foi feito no caso. E após a aprovação, tá tudo ok, agora sim é a hora de mostrar para o paciente. A gente já aprovou, a gente já está satisfeito com o resultado tecnicamente falando. Vamos ver a aprovação do paciente desse caso. E agora o paciente com o try-in, com a prova em boca, com dente, com cimento de prova, um cimento que não polimeriza, em boca. A gente coloca todas as unidades. Aí agora a gente dá o espelho para o paciente, pede para ele ir num espelho maior, pede para ele posar para algumas fotos, você tira algumas fotos, mostra para ele no monitor. Então você comunica aí agora o resultado final. Uma vez provado e aprovado, a gente vai cimentar. Então é um momento crucial. A gente não vai poder modificar mais muita coisa após a cimentação, exceto alguns ajustes de tamanho, de forma, mas o geral ali está provado e definido ali. Então, por isso que existe essa fase importante, que é a fase do try-in, a fase do teste do cimento. Depois disso, a gente vai fazer o tratamento de superfície dessas cerâmicas. O paciente aprovou, está tudo ok, você tecnicamente também achou muito legal, está bem adaptado, todos os aspectos que devem ser avaliados estão de acordo. Vamos agora para o tratamento de superfície. Na peça, a gente vai passar por ácido fluorídrico, 20 segundos, no caso do silicato de lítio, ácido fosfórico com esfregaço, silano, deixa ele agindo durante 1 minuto. A partir daí, eu vou para a boca, vou fazer o condicionamento dos substratos. E aí, no caso também de Dona Lúcia, a gente utilizou o ácido fosfórico, 30 segundos, e a gente utilizou a lavagem e o adesivo apropriado do kit que a gente utilizou, que foi da FGM. Existe uma dica que eu vou dar agora, que é a utilização de um artefato feito de silicone para que a gente apoie as nossas cerâmicas
e a gente consiga fazer esse tratamento de superfície de uma forma mais fácil, onde não preciso segurar dente a dente para ir fazendo esse tratamento, não preciso segurar unidade a unidade para aplicar o ácido fluorídrico inicialmente, depois o ácido fosfórico para fazer os esfregaços, nem o silano. A gente faz uma camada de silicone fluido, por exemplo, e adapta numa placa de vidro e adapta a face vestibular das lentes sobre essa plataforma, sobre esse silicone. Quando ele vulcanizar, quando ele tomar presa, a gente consegue trabalhar que ele vai estar aderido ali, sem sair facilmente, mas quando a gente puxar com algum instrumento, ele vai sair tranquilamente. Não há risco de quebrar, se você fizer isso com muito cuidado, é bem tranquilo. Então, nesse momento, a gente está fazendo, por exemplo, o esfregaço com o ácido fosfórico. Essa é uma fase bacana, importante, que ajuda a otimizar a sua adesão, porque a gente remove o precipitado que o ácido fluorídrico causa sobre as cerâmicas. Então, após esse esfregaço, que aí não tem um tempo definido, você pode esfregar com ácido fosfórico, que ele não vai agir na cerâmica, ele só vai estar limpando esses precipitados. Então, você vai fazer esse esfregaço e vai conseguir fazer a lavagem, partir para o silano. Então, essa é a dica que eu queria dar nesse momento. O cimento que a gente utilizou nesse caso foi um cimento vinir da FGM, o Alcem Vinir. Então, ele tem um kit completo, onde a gente tem o ácido fluorídrico, onde tem o ácido fosfórico, o silano, a gente tem o adesivo, os cimentos testes nessas embalagens brancas e os cimentos finais nessas embalagens pretas com amarelo. Então, após toda a prova, todo o tratamento de superfície, a gente vai partir para a cimentação. Para a cimentação, a gente vai usar o cimento da mesma tonalidade que foi feito o Troain. Então, a gente utiliza o cimento da mesma cor que a gente testou com o Troain. Porque, como eu falei, e gostaria de repetir, a cor final da cerâmica não é a cor que veio a peça. A peça, para você chegar na cor que você quer, por exemplo, eu quero minha cor final 1M1. Essa peça vai ter que vir normalmente, a depender do substrato, mais clara do que esse 1M1. Senão, quando você for cimentar, essa peça não vai ter a cor final que você espera. Ela vai ficar escurecida pelo substrato. O cimento vai buscar a cor, vai transmitir a cor do substrato para o resultado final na ótica da pessoa que estiver olhando o paciente, certo? Então, esse foi o processo que a gente utilizou para a gente conseguir chegar no resultado final, tá? Então, durante os ajustes, a gente colocou na paciente, a gente instalou as cerâmicas, a paciente ficou super satisfeita. Só que durante os ajustes, no dia da instalação, mesmo tendo feito todos esses testes e a paciente aprovado em todo momento, a paciente, ela se achou com os dentes grandes, a princípio. O que é que a gente faz nesses casos? A gente sabe que está dentro de um planejamento, a gente sabe que está no aspecto estético. Agora, o primordial é a gente seguir a opinião do paciente, porque foi ela que buscou o tratamento, dentro, obviamente, de limites éticos e técnicos, a gente tem que buscar o que ela pediu, tá? E seguindo o que ela pediu, a gente vai uma dica agora. A gente vai instalar, se estiver tudo dentro dos padrões que a gente avaliou e o paciente já foi aprovando durante todo o tempo, a gente vai instalar as peças e vai marcar uma revisão próxima, com 10 dias, 15 dias, para o paciente retornar e ter tido a oportunidade de usar, né, os dentes novos, as lentes, a reabilitação estética, durante esse período. O que é engraçado, o que é que a gente percebe com o tempo, através dessas experiências? O paciente retorna, e foi justamente o que aconteceu com a dona Lúcia, e aí ela fala, não diminua mais não, tá bem legal, todo mundo tá falando bem, eu tô gostando, tô satisfeita com o resultado. E aí eu vou explicar agora o que é que aconteceu. O paciente viveu vários anos com aqueles dentes daquele tamanho, fora do padrão estético, e agora a gente proporcionou uma mudança do sorriso do paciente. Então ela não está habituada àquele sorriso, apesar de estar bonito, apesar de estar dentro dos padrões estéticos, de uma forma muito mais otimizada. Então é isso que acontece nesses casos, e esse período de 10, 15 dias é o suficiente normalmente para que ele se acostume àquele caso. Obviamente a gente tem que avaliar para que esse tamanho, se tiver realmente maior, a gente faça esses ajustes solicitados e na verdade até a gente perceba de forma que não seja necessário que ela peça os ajustes, que o paciente solicite os ajustes e a gente mesmo perceba e faça esses ajustes, mantendo um padrão melhor esteticamente. Então, o que é que acontece? O tratamento estético não envolve apenas os dentes, como eu falei no início. Você tem que dominar e utilizar as técnicas, beleza, isso está
está se tornando cada vez mais quase que uma obrigação da gente conhecer as novas técnicas, dominar as tecnologias para que elas auxiliem a gente a resultados bacanas. Mas essa toda é a parte mais fácil do processo. Essa só depende de treinamento. O que a gente precisa mesmo é conseguir entender a paciente. A gente precisa conseguir ir na essência do que está incomodando aquela paciente, né? E conseguir proporcionar um sorriso melhor para a paciente é essencial. A gente consegue transformar um sorriso tímido num sorriso confiante. E aí isso aí gira um ciclo onde aquele sorriso que já era amplo, já era aberto, ele se torna mais aberto, mais amplo, porque o paciente tem mais confiança ao sorrir. Isso que é o fantástico, isso que é o bacana de entender realmente a necessidade daquele paciente em relação ao incômodo, o que aquele aspecto estético está trazendo na vida social daquele paciente. Então, qual era o segredo que eu falei a vocês que ia contar no final? O paciente, a dona Lúcia, ela trabalha na faculdade de odontologia, então ela lida com dentistas todo o tempo. E ela ficava um pouco envergonhada quando ela estava sorrindo, ela é uma pessoa alegre, e aí ela se acanhava com um sorriso, ela virava o rosto, porque ela sabia que os dentistas, os funcionários daquela escola, faculdade, estariam olhando justamente para os dentes. Como vocês sabem, todos nós dentistas, não temos esse hábito de, ao falar, outra pessoa mirar no sorriso do paciente, da outra pessoa que a gente está conversando. Então, essa era uma das queixas do paciente, que ela saiu super satisfeita, com um sorriso muito mais confiante e conseguiu atingir o resultado. E a gente conseguiu atingir o resultado que ela queria, que era justamente melhorar a autoconfiança e a possibilidade de sorrir com mais confiança.